Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos com calma. Semana passada a gente começou um desafio de 5 dias. E aí acabou que quando a gente estava chegando no 5º dia, percebemos que não ia dar tempo de terminar. E eu falei, quer saber? Vamos prolongar esse desafio, né? Eu não estou com nenhum compromisso aqui de fazer algum grande lançamento, não vou abrir turma para minha mentoria, para o meu treinamento, nada disso. Só estou de fato compartilhando um conteúdo que eu gosto, um livro que eu sou apaixonado, tá? Então, espero que vocês estejam gostando. Decidimos então no nosso 5º episódio de não fazer o 5º episódio na sexta-feira passada. Por quê? Porque a gente vai fazer hoje o 5º episódio, 6º episódio amanhã, 7º episódio na quarta, tá? Porque de fato não ia dar tempo de a gente terminar o livro, tá? Mas agora vai, temos 3 dias então, mais 3 episódios, ok? Então, quem acompanhou, né, até agora os nossos episódios, tenho certeza que curtiu pra caramba, porque esse livro consiste em uma entrevista entre Napoleão Hill e o diabo, né? E o diabo aqui pode ser considerado uma grande metáfora do lado ruim, as coisas ruins da nossa vida, né? O lado negativo da nossa mente que nos domina, que faz a gente cometer boas cagadas, né, na nossa vida. E aliás, a gente vê várias cagadas acontecendo, né? Várias, todos os dias no nosso país a gente vê cagadas acontecendo, infelizmente. Mas eu me mantenho como eterno otimista, alguém muito positivo, mas também com um pouco de noção da realidade, né? Nem dei boa noite hoje pra galera aqui, mas a Bia, a Raquel, a Aline, Kaique tá aqui, Sobral, a Ká, a Ju, olha lá, a Ju que acabou uma live incrível agora, Randon, Eric, Dani, Monkey, Rap Financeiro, tem uma galera, né? Vamos lá, vamos continuar a entrevista aqui com o diabo então. A gente vai começar aqui com o capítulo 7, tá? A gente tá na página 111. Basicamente, a gente vai falar sobre as sementes do medo, tá? E aí você pensa, Thiago, será que esse livro tem alguma aplicação prática na minha vida? Será que isso aqui vai mudar algo na minha vida? Eu tenho certeza que pode mudar algo na sua vida, mas só vai depender, claro, de você. Na minha vida ele mudou. Eu já contei a história de quando eu li esse livro, como que foi. Mas então vamos lá, Napoleão começa, né? Seguidamente, fica imaginando por que a sua oposição, que nós humanos chamamos de Deus, ou um lado positivo, simplesmente não aniquila você. Você sabe me dizer por quê? Então o Napoleão está dizendo assim, por que esse lado positivo, que é tão mais forte, que é tão power, por que não acaba então com esse lado negativo, né? E aí o diabo responde, porque a força é tanto dele quanto minha. E essa força está tão disponível para ele quanto está para mim. Tá? E aí, se você não entendeu o que ele quis dizer, olha aqui, Aí ele continua. Você faz uma afirmação que não me parece muito palpável. Você tem como provar o que está afirmando? E aí ele fala, sim, mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo. Olha a inteligência do diabo aqui. A palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês, humanos pecadores. Nem a palavra de Deus. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Olha que foda que ele fala. O que está acontecendo aí? Basicamente, olha o que o diabo responde. Ele diz assim, na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. O que ele está dizendo aqui, basicamente? Que a gente tem medo das coisas, a gente tem medo de tudo que é ruim, a gente tem medo da pobreza, a gente tem medo da morte, a gente tem medo de uma vida mesquinha, a gente tem medo de perder o amor das pessoas, a gente tem o medo da crítica, a gente tem o medo de tudo. Ou seja, tudo, e nesse caso que é acreditado ao diabo, né, que é o lado negativo. Mas a gente não só tem medo de tudo, como a gente também não crê em algo positivo. Então se a gente tem medo de tudo e além de tudo não crê em algo positivo, o que nos resta? O que nos resta é esse foco, né, esse medo do mundo. Esse medo de tudo. E se a gente tem um medo, lembra do que acontece? Que a gente viu nas primeiras lives? O que a gente viu o diabo, ou seja lá o que for, o lado negativo das coisas, coloca uma semente negativa num espaço não ocupado na nossa mente. E aí ela começa a germinar. E aí, mais foda ainda, é quando o diabo responde assim, fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos.
por meio da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja e do ódio. Olha que absurdo. O que ele quis dizer aqui foi assim, a gente fala que não, a gente pode acessar a inteligência infinita, né? O que é inteligência infinita aqui para ele? Inteligência infinita é o seguinte, basicamente, eu vou tirar um pouquinho o chat aqui, daqui a pouco eu coloco de novo. A inteligência infinita é assim, ó. Napoleão Hill tem um conceito que ele fala sobre isso, essa tal inteligência infinita, que é basicamente uma inteligência... Essa água é sua, Kaique? Consegue pegar uma pra mim, por favor? Que é basicamente uma inteligência que só é acessada através de uma mente mestra, né? O que é uma mente mestra, segundo Napoleão Hill? É quando você junta duas pessoas e elas trabalhando em harmonia formam uma terceira mente, que é a junção dessas daqui e é muito mais poderosa do que elas isoladas, né? Quando a gente acessa uma mente mestra, a gente consegue acessar a inteligência infinita do mundo. É como se a gente expandisse tudo que a gente conseguisse fazer, né? Só que isso daqui geralmente traz grandes resultados. Mas o que o diabo está dizendo aqui é que ele, olha só, fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita, não é? E a gente sabe então que para eu conseguir grandes coisas, eu vi uma fórmula hoje dizendo que networking versus conhecimento igual a sucesso, tá? Então, basicamente, quando a gente junta e a gente cria essa nossa mente mestra, essa mente maestra junto com a inteligência, a gente consegue sucesso. Ou seja, a gente consegue esse resultado que a gente estava buscando. Só que aí como que o diabo te pega? Porque como a gente já sabe disso, ele te pega te fazendo usar isso, usar essa mente mestra, mas para que você obtenha fins negativos, né? Então, quando você quer, por exemplo, ter muita grana só para ostentar, né? Quando você usa a mente mestra para você acessar muito poder só pelo poder em si como um fim e fazer coisas negativas ao mundo, né? Quando você usa todo mundo e você chega no topo sozinho, você conseguiu chegar lá, mas depois disso você só faz coisas ruins, você acaba sendo uma pessoa triste no final das contas. Então isso tudo é uma forma que o diabo tem de pegar a gente no final, só que travestindo isso de uma coisa positiva, tá? Então quando a gente fala, não, vou trabalhar muito e tal, isso tudo parece que é algo muito positivo, não é? Mas às vezes ele coloca uma motivação aqui dentro, uma motivação negativa. É uma motivação de que é pra gente simplesmente ser ganancioso, é luxúria, é coisa assim, tá? Isso aqui vai ser ruim na nossa vida. E aí lembra que a gente falou do ritmo hipnótico? Ritmo, né? Porque é algo ritmado, hipnótico, porque a gente fica hipnotizado numa direção e aí a gente acaba entrando num ritmo hipnótico que pode ser positivo ou negativo e traz uma consequência ruim. Então, olha o que ele diz aqui, ó. O Napoleão Hill pergunta: o ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com um ímã que atrai coisas que têm uma afinidade magnética? Isso está correto? Então ele está perguntando assim, o ritmo hipnótico ele é quase como um ímã que atrai coisas como o magnetismo, né? Atrai coisas assim? E aí eu anotei isso daqui porque a resposta do diabo foi muito boa. Olha o que ele diz. Sim, isso está correto. Esse é o motivo de porque todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica aquele velho adágio: a miséria adora a companhia. Isso também explica porque as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço, conforme a passagem do tempo. Vou tirar o som aqui. Todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico, tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito e a lei da atração harmoniosa traduz o seu equivalente físico, né? Por que eu coloquei isso daqui? Por que eu achei tão boa essa resposta? Porque eu me identifico muito com um trechinho específico aqui. Que é o seguinte, ó. Aqui, ó. Isso também explica porque as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço conforme a passagem do tempo, tá? Na minha vida, isso aconteceu. Na minha vida isso aconteceu. Né? O que eu percebo existe um divisor de águas na nossa vida. Talvez não tenha acontecido na sua vida, ou talvez já, mas acontece um momento em que eu sinto que é como se você tivesse, sei lá, numa direção você tem algo muito positivo na sua vida, né?
Você tem, sei lá, o que você pode chamar de sucesso, ou de resultado, algo positivo, tá? E você está indo naquela direção. Quando você está começando, é muito fácil você sair desse caminho aqui. Mas quando você pega uma certa tração, você fica tão grande que é como um Titanic indo na direção certa. Ou seja, não dá para mudar. Não dá. Então eu sinto que isso daí acaba acontecendo muito. Porque quando você rompe essa barreira inicial, as coisas começam a acontecer sozinhas na sua vida. E aí é quando eu começo a ver que as pessoas de sucesso chegam nesse ponto em que tudo chega até você. Então eu vou dar um exemplo de alguém como eu que está começando, tá? Assim, eu tenho o relativo sucesso, mas que estou começando, ainda sou um cara novo, né? Então eu estou posicionado de uma forma no ecossistema que muitas ideias de negócios chegam até mim, muitas empresas chegam até mim, né? Muitas pessoas incríveis chegam até mim. Então muitas pessoas que têm algo a agregar vêm até mim para agregar algo, né? Então o que acontece? Eu estou posicionado de uma forma no ecossistema que as coisas chegam até mim, as coisas boas. Então mesmo se eu não estiver procurando, elas vão aparecer, né? Então quando você chega nesse ponto, acontece algo muito bom na sua vida. Só que para chegar lá não é tão simples. Uma vez que você chega, depois de colocar muita atração, é como o livro diz aqui, né? O sucesso multiplica com muito menos esforço. É isso que começa a acontecer. Nos investimentos é a mesma coisa, né? Chega um momento, assim, é difícil passar por aquela barreira inicial. Quando você passa por aquela barreira inicial, os dividendos, eles começam a pagar os próprios aportes que você faz. E quando você rompe essa barreira, isso é incrível. Os investimentos, eles te pagam, então não tem mais como você ir contra. É como se você começar a gastar dinheiro, não tem o que você fazer, você não vai conseguir gastar porque o negócio ele cresce muito mais rápido, né? Então é um pouco disso que eu sinto. E aí o Napoleão Hill ele faz uma pergunta grande, uma pergunta complexa, mas que faz sentido. Olha só. A ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são o que são devido a dois fatores principais. Presta atenção nisso aqui. A hereditariedade e a influência do ambiente, tá? Napoleão Hill está dizendo assim, ó, as pessoas são o que são por causa de duas coisas. Por causa da hereditariedade e por causa da influência do ambiente. Beleza? Elas trazem consigo, ao nascer, uma combinação de todas as qualidades físicas de seus numerosos ancestrais. Tá? Isso aqui é a hereditariedade. É a hereditariedade física. Você puxa os seus traços dos seus pais. Não tem como, tá? Não tem como isso não acontecer. Depois, olha o que ele diz. Elas formam suas próprias personalidades e mais ou menos definem os seus destinos no planeta como resultado das influências dos ambientes aos quais elas estão sujeitas. Tá? Então, olha o que é interessante. Tá? A gente é definido por duas coisas na nossa vida. Duas coisas na nossa vida. Tá? Hereditariedade e o nosso ambiente. Então, um insight, um aprendizado que eu tiro daqui é o seguinte. Não dá pra gente mudar certas coisas. A gente precisa aceitar algumas coisas. A gente tem que aceitar. Né? Você é mais alto, você é mais baixo. Pô, você nasceu assim. Você é tem traços um pouco mais inteligentes ou traços com menos inteligência racional. Você nasceu assim, não dá pra, você precisa aceitar. Dá pra mexer um pouco, mas não dá pra você mudar tudo. Então tem um papo de você pode tudo. Tem coisas que você não pode mudar. Se eu quiser ser um jogador como o Neymar, eu não conseguirei. Não dá pra fazer isso, simplesmente não dá. Pela minha hereditariedade física, a minha falta de talento no futebol. Então isso aqui eu não posso mudar. Isso aqui é o que eu tenho para jogar, são as minhas ferramentas. Agora o que eu posso mudar é o meu ambiente. O que eu posso mudar é o meu ambiente, né? Isso é a única coisa que eu posso mudar, tá? Então isso daqui é um insight que eu tiro daqui que eu acho muito bom. E aí a resposta, né, que o diabo dá basicamente é assim. O ritmo hipnótico ele não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda ao nascer. Mas ele pode e modificará, mudará, controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta. Tá? Então isso daqui é uma coisa que você tem controle, mas você não tem controle sobre o seu lado físico. Tá? Infelizmente você não tem. E Napoleão Hill depois começa a entrevistar o diabo e ele chega no ponto propósito definido. Né?
E ele diz, né, Napoleão sempre defende que o propósito definido é uma das coisas mais importantes que tem, e essa é a forma que você tem de burlar, né, o diabo, essa que é a forma que você tem. Tá? E basicamente o que ele diz aqui é o seguinte: vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas por meio da indefinição e da alienação. Olha que maluco aqui, ó. Presta atenção que a semântica é complexa. Vá em frente agora, ele está colocando o diabo na parede, ó. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres. Ou seja, você tem o privilégio de ser livre, né? Ou seja, você pode ser livre. Isso daqui é uma bênção, olha que legal. Só que as pessoas negligenciam esse privilégio de ser livre. Elas esquecem, elas deixam de lado, elas não aproveitam o privilégio de ser livre, né? E nem de ser autodeterminada. Como? Por meio da indefinição e da alienação. Então, de um lado, você tem a indefinição e a alienação da sua vida. Quando você é um alienado e você tem uma indefinição de propósito, indefinição do que você quer fazer, do que você precisa fazer da sua direção, automaticamente você negligencia a possibilidade de você ser livre e autodeterminado. O que a gente aprende aqui? Que a gente não deve ter um futuro indefinido, por mais que ele seja incerto, e a gente não deve ser alienado, porque senão a gente vai negligenciar os privilégios da vida. Tá? Se a gente negligenciar os privilégios da vida, a gente não vai conseguir vivê-la da forma correta, ou pelo menos da forma que a gente poderia viver. Tá? Porque não sei, acho que é difícil dizer que existe uma forma correta de viver, né? Mas se existe um privilégio em ser livre e a liberdade não é um direito, é uma conquista, não podemos negligenciá-la para que possamos, de fato, conquistá-la. Tá? Então isso daqui é uma coisa poderosa. Tá? Esse insight eu acho muito bom. E aí ele pega e intima o diabo. Explica para mim esse negócio. E aí o diabo diz: nossa, isso é muito bom, isso é muito, muito, muito legal. Presta atenção. Começarei no momento do nascimento. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. Então, o que o diabo está dizendo aqui é, quando uma criança nasce, ela nasce carregando consigo toda a evolução física que os humanos antes dela tiveram. E aí depois ele conta, a sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Aí então, ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Então o que ele está dizendo? Que ele começa alienando as pessoas para que elas possam negligenciar o direito a conquista da liberdade, logo elas nunca serão livres, através de uma forma muito simples. O diabo pega uma criança quando nasce, essa criança ela carrega o físico, a hereditariedade física que não dá para mudar, que carregou dos pais, mas ela nasce com uma mente em branco. E essa mente em branco, ela começa a se espelhar o que está ao redor. Então ela começa a repetir as coisas que estão ao redor. Então ela começa a repetir o que os pais dizem, repetir como os pais dizem, repetir como eles agem. E com o passar do tempo, eles começam a refletir também o como eles pensam. E o como eles pensam geralmente sendo alienados e guiados pelo medo. Então as pessoas são guiadas pelo medo. Negligenciam a liberdade, não tem propósito definido, ritmo hipnótico negativo, só faz cagada. Logo, desde criança, a gente vai sendo alienado. Então, enquanto a gente não conseguir se libertar disso, vai ser difícil a gente conquistar alguma coisa, né? Eu vi uma frase hoje, qual que foi a frase? Liberdade... Ai, caraca, esqueci a frase. Eu vou lembrar e eu falo. E aí, olha isso. Aí o Napoleão pergunta: o amor pelos parentes também é perigoso?
E ele diz: o amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. Como assim, né? Aí ele diz: o amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cega a mente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Tá? Só para deixar claro aqui, ele não diz que você não deve amar, ele não diz que isso é algo ruim. Depois ele continua e ele defende que amar é algo muito bom. Mas esse ponto é importante, porque a gente tem que tomar cuidado. Se a gente for puxar lá a história de Salomão, que foi o homem mais sábio da história, e para muitos o homem mais rico da história financeiramente, né? Segundo a Bíblia, mais de $1 trilhão a valores de hoje. O Salomão, ele morreu quebrado. Por que ele morreu quebrado? Qual foi o erro dele? Ele era a pessoa mais sábia e mais rica da história. Como que ele morreu quebrado? Simples. Porque ele amou a coisa errada. Salomão amou a coisa errada. Por quê? Porque o amor, ele é um estado de espírito que encobre a razão, que limita a força de vontade e cega a mente para os fatos e para a verdade. Então, o amor, ele pode ser incrível, mas ele pode ser extremamente negativo também, se você amar a coisa errada. Porque o amor é uma das coisas mais poderosas que existem. E se você amar a coisa errada, você vai se cegar. E toda a sua capacidade de discernir, ela vai ficar no meio do caminho. Tá? E aí ele continua. Vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia da nossa vida. Qual é mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Responde para mim aqui no chat. O que vocês acham que é mais apto de ter sucesso? Quem você acha que é a pessoa ou empresa que vai ter mais sucesso? Aquela pessoa que tem um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? O que vocês acham? Ó o Norton aí, onde está o seu coração, aí está seu tesouro. Muito bom, cara. O que está mais apto a atingir sucesso aqui é um plano fraco com definição. Tá? Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Esse que é o grande ponto. Tá? Os planos podem crescer, eles podem otimizar, desde que eles sejam com definição. Tá? E aí ele pergunta, em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido? Olha que inteligente. É isso que você está tentando me fazer entender? Ou seja, a gente fica sempre tentando estar certo. Mas, se a gente sempre estiver definido, essa que é a regra do negócio. O que vai te desbloquear não é estar certo sempre. É você sempre estar definido. Porque o diabo responde, essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar se for feito com convicção. Então não queira estar certo, queira estar definido. Esse é o segredo do negócio. Tá? E a última pergunta que Napoleão Hill faz para o diabo hoje é a seguinte. Um plano baseado em fins imorais, essa daqui vai explodir. Ó. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Então, olha o que Napoleão está perguntando aqui. Imagina, você tem um plano incrível, só que com fins que são imorais, com coisas ruins. É um plano de roubar alguém, por exemplo, é um plano de assaltar um banco. E do outro lado você tem um plano ruim, mas para fazer algo moral, para salvar o mundo, para ajudar as pessoas. E aí ele pergunta aqui, né? Assim, cara, será que um plano com fins imorais, eles vão ser tão bem sucedidos assim? Ou não? E a resposta é incrível. A resposta é essa, ó.
Por meio da operação da lei da compensação, presta atenção que essa é a última resposta do capítulo, tá? Por meio da... eu vou ler pela última vez a pergunta, só para deixar claro. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Ele responde: por meio da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Perfeito? Se você plantou algo, você vai colher aquilo. Seja isso bom, seja isso ruim. Tá? Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário. Mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão. A quarta dimensão é o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. Olha isso. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. Cadê a Bíblia? Tá aí, cara. Vê se tá aí. Aqui. Cara, olha isso daqui. Olha o que eu me liguei agora. Provérbios. Olha o que Napoleão disse agora e olha o que é dito no outro livro. Ó. O tempo é inimigo da imoralidade e da injustiça. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro. Jovens, tá? A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. Isso que a gente faz, certo? A gente pega algo que é temporário e quando a gente é inexperiente, a gente considera como algo para sempre, algo eterno, né? E aí, Provérbios, no primeiro capítulo, olha o que ele diz aqui, ó. Logo no começo, ele fala que quem lê Provérbios vai basicamente... ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Olha isso. E ele diz exatamente o que está escrito aqui. Com certeza Napoleão Hill leu isso daqui. Com certeza Napoleão Hill cruzou a Bíblia com isso daqui. Porque esse insight estava aqui. Né? Só que ele confronta isso. Ele confronta. Isso é interessante. Tá? Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais, e negligenciam olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem, exatamente como a noite segue o dia. Puta, olha que foda. O que ele está dizendo é que a gente pega, quando a gente é inexperiente, a gente pega algo imoral, né, ou algum resultado positivo de curto prazo e comete o erro de achar que isso daqui vai ser um resultado permanente. E aí, a gente comete um outro erro, que é cobiçar os ganhos temporários, baseados em planos injustos, e negligenciar, né, as penalidades que sempre seguem. Então, o que eu tenho visto hoje? Todo dia eu entro no Twitter, me divirto um pouquinho, e eu vejo lá uns caras falando assim, olha aqui, ó, ganhei 1 milhão em 24 horas aqui, sem fazer nada, de casa e tal. Olha aqui o que eu fiz agora, pum, fiquei rico, tum, olha aqui, que massa e tal. Essas pessoas não entendem, elas não entendem que, assim como a noite sempre segue o dia, né, tem sempre uma penalidade que é fruto de um plano injusto, cobiçando algo ganancioso. Sempre. Tá? E muitas vezes as pessoas percebem isso no final da vida, ou depois de uma grande porrada, se é que elas percebem. Esses são os vendedores de ilusão. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso 5º episódio. Amanhã temos o nosso 6º episódio, 9 horas da noite, rapidinho, pra gente dar aquela porradinha de leve, tá? Vamos postar a frase do dia agora no feed. Conto com todo mundo, todos vocês de verdade. Pra vocês fazerem só 2 coisas. Comenta uma maçãzinha lá, uma só. Marca alguém que deveria ter participado da live. E compartilha nos seus stories. É só clicar no aviãozinho
e postar nos stories me marcando, tá bom? Fico muito feliz, isso ajuda pra caramba esse conteúdo que merece chegar a mais pessoas, tá bom? Grande abraço, espero vocês amanhã.